Então, meu nome é Fernanda, sou RU de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. A aula que eu vou apresentar hoje é sobre antibiótico profilaxia na urologia. Então, as infecções de sítio cirúrgico e infecções do trato urinário são as infecções mais comuns no pós-operatório dos pacientes e as infecções com maior morbidade para esses pacientes, tá? A profilaxia antimicrobiana, então, seria uma administração sistêmica, periprocedimento, de um agente antimicrobiano destinado a reduzir o risco dessas infecções locais e também que essas infecções se tornem sistêmicas. Então, quando é que a gente vai o que a gente vai usar para indicar profilaxia ou não? Serão os fatores relacionados ao paciente, os fatores relacionados ao procedimento, e se o paciente desenvolveu uma infecção, se vai ter um potencial de morbidade alto. Então, são 3 pontos que a gente tem que analisar antes de indicar uma antibiótico profilaxia. O que seria a duração da antibiótico profilaxia? A gente faz em todo o período em que a invasão bacteriana é facilitada. A primeira dose, então, tem que ser feita até 60 minutos após a incisão cirúrgica, com exceção das quinolonas intravenosas e da vancomicina, que a gente pode fazer até 120 minutos, tá? A gente pode fazer uma dose única ou se prolongar até 24 horas do procedimento. Então, essa seria a definição de antibiótico profilaxia. Então, eu usei 2 guidelines principais, tá? O guideline da Sociedade Europeia e o guideline da Sociedade Americana. O guideline da Sociedade Europeia foi feito através de uma revisão bibliográfica feita de 1980 a fevereiro de 2017 e ele faz recomendações específicas sobre os procedimentos de urodinâmica, cistoscopia, procedimentos para cálculos, RTU de próstata e bexiga e nos casos dos pacientes que fazem nefrectomia ou prostatectomia, esse consenso europeu, ele não chegou numa indicação formal sobre esses tipos de procedimento, porque ele encontrou evidências fracas na literatura em relação ao antibiótico profilaxia para esses 2 procedimentos. Então, a questão geral que eles levantam seria a profilaxia antimicrobiana vai reduzir a infecção urinária sintomática no pós-operatório desses procedimentos. E já na Sociedade Americana, eles fizeram uma revisão bibliográfica de 1996 e 2006, analisada por vários especialistas e formaram um painel que trouxe recomendações sobre antibiótico profilaxia na urologia. Então, agora em relação aos procedimentos, aos casos específicos, tá? Os pacientes que fazem uso de sonda vesical. De acordo com a Sociedade Americana, a profilaxia é indicada se houver fator de risco nesses pacientes, com um nível de evidência alto, ou seja, um B, 3 e 4, e se a urocultura for positiva ou a antibiótico profilaxia for empírica sem urocultura, a gente tem que lançar a mão no antibiótico profilaxia. Se a urocultura for negativa, não tem indicação nenhuma fazer antibiótico profilaxia nesses pacientes. Nos pacientes que fazem uso de catéter vesical a longo prazo, não tem indicação, e os pacientes que fazem cateterismo intermitente também não tem indicação. É indicada a profilaxia como tratamento empírico ou tratamento empírico nos pacientes com bacteriúria assintomática que têm fatores de risco e vão tirar esse catéter. Em relação à cistografia, a urodinâmica e a cisto-uretroscopia, sem manipulação. Segundo a Sociedade Americana, às vezes indicam a profilaxia nos pacientes que têm fatores de risco, com nível de evidência alto, e já a Sociedade Europeia não recomenda o uso de antibiótico profilático. Em relação ao uso de sonda, que eu falei anteriormente, a Sociedade Europeia não se posiciona. A cisto-uretroscopia com manipulação, ou seja, RTU de próstata, bexiga e biópsias. A Sociedade Americana indica profilaxia em todos os pacientes, tá? Independente de fatores de risco ou não, com nível de evidência 1A, 1B, tá? Então, no consenso americano, ele dispõe de vários estudos que comprovam que o uso do antibiótico profilático antes de uma RTU de próstata diminui muito o risco de sepse de foco urinário e uma bacteriúria. Já a Sociedade Europeia faz a mesma recomendação em relação à RTU de próstata, ou seja, profilaxia para todos,
E eles falam que em relação ao RTU de bexiga, eles têm fraca evidência, mas apesar disso, eles recomendam para os pacientes que têm fatores de risco para sepse no pós-operatório. Em relação à biópsia transretal de próstata, a profilaxia é indicada em todos os pacientes, de acordo com a Sociedade Americana, e a equivalência entre uma dose única prévia de quinolona e também pelo uso por 3 dias, mas poucos estudos demonstram essa equivalência, mas nesse painel, ele recomenda a dose única, tá? A Sociedade Europeia também indica, tá? E nos países que têm grande resistência de quinolona, a gente pode usar cefalosporina, aminoglicosídeos ou fosfomicina. Em relação à cirurgia percutânea, renal percutânea, a profilaxia vai ser indicada em todos os pacientes e eles indicam uma dose única antes da cirurgia, durante a cirurgia, em ambos os guidelines. Então, profilaxia indicada em todos os pacientes com dose única. Já na litotripsia por ondas de choque, a Sociedade Americana indica a profilaxia nos pacientes que têm fatores de risco e a Sociedade Europeia não indica. Eles viram que não mostrava diferença em vários estudos que a Sociedade Europeia analisou para fazer o painel. Eles mostraram que não tem diferença na taxa de infecção do trato urinário pós-operatório. Já a ureteroscopia com litotripsia, a profilaxia é indicada em todos os pacientes na Sociedade Americana. E na Sociedade Europeia, eles encontraram as evidências baixas sobre o benefício na redução do risco de infecção urinária clínica, porém eles recomendam para prevenir infecção renal ou sepse. Eles sugerem um estudo clínico mais robusto que comprove a eficácia realmente da profilaxia prévia da cirurgia de ureteroscopia e litotripsia. Já na cirurgia aberta, laparoscópica, as indicações seriam as mesmas de qualquer outra cirurgia. Então, se é uma cirurgia limpa, a gente não tem indicação nenhuma de fazer antibiótico profilaxia. Se é uma cirurgia limpa contaminada, que tenha uma abertura controlada do trato urinário, a gente faz se tiver fatores de risco. Se for uma limpa contaminada, se for controlada, ou se a gente faz uso de segmentos intestinais, a gente faz em todos os pacientes. Os pacientes que vão receber algum implante de dispositivo protético vão ter indicação de fazer antibiótico profilaxia. E na cirurgia vaginal também todos os pacientes têm indicação, de acordo com a Sociedade Europeia. Aqui agora eu vou demonstrar algumas tabelas que são encontradas nesses guidelines. Aqui da Sociedade Americana, então, ele mostra o que seriam os fatores de risco que propiciam a infecção nos pacientes, tá? No pós-operatório, que ele considera. Os pacientes ligados aos mecanismos de defesa do paciente e do crescimento bacteriano local da cirurgia, tá? Então, seria uma idade avançada, uma alteração anatômica, paciente com estado nutricional ruim, subnutrido, paciente que fuma, uso crônico de corticoide e alguma imunodeficiência, diabetes, tudo, câncer, coisas assim que possam causar uma imunodeficiência. Em relação ao aumento de bacteriano na concentração da flora habitual, seriam os pacientes que têm catéteres externos, uma colonização endógena ou exógena do material, uma infecção coexistente a longa distância, mesmo que não esteja no local da cirurgia, hospitalização prolongada, e tudo isso aí pode aumentar o espectro de bactérias no paciente e está indicado fazer profilaxia em alguns casos, como eu falei anteriormente. Aqui, então, a tabela que resume o guideline seria os procedimentos, tá? E o antibiótico de primeira escolha que a Sociedade Americana indica. Então, remoção do catéter vesical, os pacientes têm fatores de risco, a gente pode usar uma quinolona ou o Bactrim. Assim como na citoscopia urodinâmica com fatores de risco, e no RTU de próstata, bexiga, eles usam em todos os pacientes quinolona ou Bactrim como primeira linha, tá? Biópsia transretal, em todos os pacientes, eles usam quinolona ou cefalosporina de primeira, segunda e terceira geração. Aqui seriam os profilaxias nos procedimentos do trato urinário superior, a LECO, a litotripsia por onda de choque, nos pacientes com fatores de risco, quinolona, Bactrim. Cirurgia percutânea, todos os pacientes, e ureteroscopia, todos os pacientes.
cefalosporina de primeira e segunda geração, com aminoglicosídeo, mais metronidazol ou clindamicina no caso de percutânea em única dose, tá? E a ureteroscopia, litotripsia, quinolona ou Bactrim. Aqui já seriam as recomendações da Sociedade Europeia. Essa tabela eu tirei do guideline da Sociedade Europeia. Eles não indicam profilaxia nos pacientes que vão fazer leco, cistoscopia urodinâmica. Eles indicam nos pacientes que vão fazer ureteroscopia, na percutânea em dose única. Biópsia transretal de próstata indicam. RTU de bexiga também indicam nos pacientes que têm fatores de risco. A primeira linha que eles falam é Bactrim, cefalosporina de segunda e terceira geração. E aqui seriam o grau de recomendações, das principais recomendações da Sociedade Europeia. Tem um alto grau de recomendação não fazer uso de antibiótico na urodinâmica, na cistoscopia nem na leco. Tem um grau de recomendação forte fazer o uso de uma dose só de antibiótico profilático na percutânea. E tem uma evidência forte também de fazer uso de antibiótico nos pacientes que vão fazer alguma RTU de próstata. Em relação ao catéter duplo J, nefrostomia, eu não achei muita coisa na literatura que falasse especificamente sobre esse tipo de abordagem, mas como são implantes de próteses, é indicado antibiótico profilaxia nos pacientes no pré-operatório, mas no pós-operatório ainda é uma coisa bem, não tem consenso ainda. Então é isso.